Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. O entrevistado de hoje é um grande amigo, que ele é oftalmologista, chefe do serviço de glaucoma e diretor clínico da Vision, Dr. Cavalcante. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, meu amigo. Realmente você é demais, né? Só uma pequena correção. Diretor técnico. Não, diretor clínico técnico, é outro desculpa. Colega lá, né? Então vamos lá. Cavalcante, eu sempre começo com as pessoas aqui no podcast perguntando o seguinte, cara, em que momento a medicina entrou na sua vida? Me conte. Cara, isso é uma bela de uma história. É o local adequado, né? Jeff, eu fui estudante lá do Colégio Militar. Então quem está ali geralmente segue a carreira, né? Ou alguma coisa de exatas. Mas tu acredita que no meu primeiro dia de férias do terceiro ano, jogando bola, eu tive um acidente e eu fiquei cego? Sério, cara? Cara, aquele preguinho da trave que segura a rede saiu com o meu peso tentando evitar o gol, nem o gol eu evitei. Aquilo veio e fez uma lesão transpalpebral, fez uma catarata traumática que me deixou só vendo luz. Eu não conseguia nem ver minha palma da minha mão. Na realidade, uma grande obra divina, né? Sim. Deus tem o planejamento e a gente só enxerga bem depois. E a partir daí mudou a minha história. Eu fiquei 7 a 8 meses bolando em consultórios aqui em Manaus, até que nos foi ofertado viajar naquele tempo, né? Imagina lá, 1989, né? Sou da turma de 90 do CMM. A gente foi para São Paulo e aí a minha história mudou. Eu fiz algumas cirurgias, passei a voltar a enxergar e aí acendeu um fogo para querer trabalhar nessa área. Mas eu era tão ingênuo e não tinha orientação que eu achava que tinha uma faculdade de oftalmologia. Eu falei, papai, eu acho que eu não vou querer ser militar, não. Eu quero fazer uma faculdade de oftalmologia. Ele olhou assim, filho, vou te dizer uma coisa. Meu pai é coronel, ainda vivo, já inativo da Polícia Militar. Ele falou, filho, meu sonho sempre foi ser médico, não era ser militar. Mas eu vou te dizer uma coisa, para ser oftalmologista tem que ser médico antes. Caramba! Gente, nenhum histórico de familiares médicos. E nessa hora eu gelei, eu falei, cara, que horror e tal. Mas assim, a vontade dentro de mim era tão grande, Deus colocou essa chama que eu tinha que enfrentar isso. E graças a Deus, só tinha UFAM naquele tempo, se é desse tempo aí, não é fácil. Ou era ou não era, senão tinha que esperar lá um ano seguinte. Enfim, entrei na medicina e me tornei oftalmologista. É isso que eu já ia te falar. Você já chegou na faculdade já com o endereço queria, certo. Cara, já sabia. Naquele tempo, a nossa fonte, me lembrei disso agora, era a Barça e a Mirador, não tinha internet. Sim. Então eu sabia tudo de olho. Então, quando eu entrei na medicina, a oftalmo é lá no 10º período. Já do primeiro período já sabia um monte de coisa. já entrou bem guiado para completamente guiado. Nunca titubeei em nada. Onde é que você fez a sua residência de oftalmo? Eu fiz aqui em Manaus mesmo, no Instituto de Oftalmologia, do Dr. Cláudio, Dr. Jacó, ainda vivos, né? A gente sempre tem que agradecer, né? Nossos professores, deram ali a nossa oportunidade. E foi maravilhoso, foi um tempo onde a gente aprendeu muita coisa e graças a Deus deu certo. Deu certo. Quando a gente sai da oftalmo, sempre a minha visão ainda como aluno, você vê a oftalmo como uma subespecialidade aonde você sabe que você já sai, tem que ser empreendedor, porque é difícil você conseguir. Até para você ter o seu próprio consultório, você vai ter que empreender porque você já começa tendo que gastar, pelo menos com aquela cadeirinha e com para fazer o exame, tá bom e tá ruim, é essa ou não é essa? Acho que a atitude mais difícil do mundo é responder o oftalmologista. Né? eu toda vez que eu vou no oftalmo de novo, cara, eu sempre, quando o cara vem, eu falo assim, putz, faz uma pergunta assim, mais fácil pra mim. Pô, às vezes não tem mudança quase nenhuma, e você fica, caramba, bicho. Dá vontade às vezes de falar assim, meu irmão, tanto faz. Essa tanto daí faz. Tá bom, para por aí. Tá bom. Não tenta melhorar, não, porque vai que piora.
Eu sei que quando vocês saem da oftalmologia, vocês têm que pensar em empreender. Como é que foi esse passo? Porque cirurgião a gente sai da residência, já vai dar plantão, já vai fazer as coisas, é mais fácil. Como é que é esse passo? Que ninguém ensina pra gente a empreender, ninguém fala como é que é, ninguém fala sobre CNPJ, ninguém fala sobre consultório, dinheiro, preço. Como é que foi para você esse início dentro da oftalmologia? Assim como Deus me deu essa chama de ir para oftalmologia, Deus colocou no meu caminho algumas pessoas importantes, são os meus sócios, né? Então eu conheço o Leonardo, é o famoso Bidu, e o Denis, famoso Brotinho, que era lá do Ida Nelson, e o Leonardo lá do La Salle, e depois veio o Fabiano, né? Mas nessa época a gente já se conhecia. E nós fizemos a mesma fase da medicina. Eu entrei naquela turma que vai um pouquinho antes. Sim. Formei um pouquinho antes, mas a prova da residência foi a mesma. Certo. Então, lá dentro da residência, eu fui o R2, eles foram meu R-, porque eles foram pegos pelo serviço militar. Mas ali a gente começou a trocar ideias, né? Porque a gente via esse cenário que quem saía dali ou tinha que ficar naquele serviço de residência, prestando serviço, ou ir para a equipe do doutor Arnaldo, o doutor Otaviano Dutra, o doutor Paulo Pinto, que estava chegando. Mas a gente tinha dentro de si a vontade de empreender. Cara, vamos ser diferente. Ou, pelo menos, vamos tentar fazer o que esses caras fizeram. E aí, calhou, naquela época, o Milênio surgir como um projeto. Um lugar maravilhoso ali na Djalma com a Constantina, ali no meio, aquele complexo com um shopping embaixo e tal. Então, foi mais um dedo de Deus ali para convencer os nossos pais para começar a pagar algo ali. A gente foi atrás lá do 13º para ver salas em conjunto e esse processo assim começou. É lógico que depois de pronto tem a fase de como é que os pacientes vão nos conhecer. Então aquele lugar já facilitava tudo. E aí a história de empreender, comprar aparelho, consultório oftalmológico básico, requer bastante investimento. Sim. Então, nessa fase, foi meio patrocínio e começar a encarar banco mesmo. Fala assim, bom, a gente, quanto é que é isso aqui? Vamos lá no banco. E assim foi durante muito tempo e a gente tem que trabalhar com o dinheiro do banco e pagar as parcelas trabalhando, não tem outra não. Então, o que te move até hoje ainda é o boleto? Cara, não é que me move, né? O boleto não é fácil, não. Mas eu tô dizendo, não tem como, cara. A gente tem que ter conta para pagar, né? Isso é um estímulo até para o próprio trabalho, até né? Porque você acorda de manhã, você lembra do boleto e você assim, fala, pô, eu tenho que levantar. Tem, mesmo. E a nossa especialidade, ela é muito tecnológica, é muito maquinário dependente. Se você dormir no ponto, fica para trás. Sim, e é exatamente isso que eu ia te falar. Quando eu vejo a oftalmologia, sempre a vanguarda da tecnologia está com vocês. Sim. Porque eu lembro, eu li um artigo uma vez falando da oncologia. A visão era, qual o maior medo que as pessoas têm? Então, assim, quando a gente falar sobre câncer, sobre várias doenças, em primeiro lugar está ficar cego. Sim. Então, esse é o maior medo da maioria dos seres humanos, é ficar cego, não conseguir enxergar. Só que esse não conseguir enxergar, quando a gente vê, quando a gente faz cirurgia geral, pô, você tem um abdômen todo, órgãos grandes. Quando você fala sobre olho, você fala, putz, você tem que ter muita precisão. E essa muita precisão a gente consegue enxergar que é tecnologia. A tecnologia a todo momento, como você está mudando, e vocês têm, como você falou, você tem que estar na frente. Olha, eu vou te dar um dado importante. A visão é responsável por 85% da integração do indivíduo com o meio ambiente. É por isso que as pessoas têm medo de ficar cego. Para desenvolver os outros sentidos, leva tempo. E, em média, o olho tem 2,2, 2,3 centímetros. Mas associado à visão, existem mais de 4.000 doenças catalogadas. É por isso que tem muita interação com oncologia, com metástases oculares, tem com a parte da endócrino, a parte da cardio, a parte da nefro, a parte da reumato, porque existem muitas manifestações oculares relacionadas à parte da neuro, a doenças sistêmicas. Então, a coisa é tão pequena, mas é tão complexa que requer análise em vivo. Hoje a gente consegue, com aparelhos que capturam a imagem de determinado segmento ocular, precisar em micra. E aquilo a gente compara com a faixa etária
e com a raça e para ver se está dentro ou fora do padrão da normalidade. Então, a cada 6 meses, assim, geralmente surge alguma coisa nova. Só que assim, você sabe, na indústria médica tem coisa que não dura muito tempo. Então, Sim. você vai ficando mais velho, vai esperando um pouquinho mais, daqui a pouco a concorrência chega, tem algo melhor, custo menor e mais eficaz. Na realidade, na medicina, as pessoas que não são da medicina, a gente sempre fala assim, não seja o primeiro nem o último, né? Não seja o primeiro porque às vezes aquilo dali está começando, você vai ter alguma coisa muito melhor depois. E nem o último também, porque senão você já é passado para trás e a coisa não anda. Cavalcante, dentro da área que você atua, eu sei que você tem 3 áreas específicas, mas eu sempre penso inicialmente a catarata, que é uma doença que a gente vai pegar. Todo mundo, é exatamente isso, todo mundo vai ter catarata um dia, não é isso? Quem dura muito. Quem dura. Espero que a gente tenha, então, né? Espero ter catarata, por favor. E só que a gente vê que, às vezes, o acesso ao oftalmologista, às vezes por parte financeira, às vezes os homens são muito difíceis de ir no médico, mas eu vejo que, às vezes, eu já ouvi isso de oftalmologista, onde a pessoa, às vezes, tem um velhinho que fala assim, eu não preciso de óculos. Na realidade, ele já tem uma catarata ruim, mas ele já se acostumou Perfeito. com isso aí. É isso mesmo que acontece no teu consultório? Vou te dar um exemplo de dentro de casa. Ah, Meus pais são vivos, eles têm 75 anos. Minha mãe, as mulheres vão mais, fazem mais prevenção. Foi comigo cedo, eu vim acompanhando bem ela, mas com uns 60 e baixo. Falei, mãe, a senhora já tem catarata. Não precisa ficar ruim para operar. Isso já acabou com as lentes intraoculares premium, que afetam tão bem a qualidade visual, que muitas vezes o 60ão faz a cirurgia e enxerga melhor do que o 40ão. Então a gente está nesse nível. Sim. Mamãe topou, a gente fez, beleza. O papai sempre reticente, naquele esquema. Não, eu enxergo tudo. Estou vendo tudo, está vendo aquilo ali e tal. Vários exemplos. Papai, não é bem assim. Existem alguns problemas que podem acontecer mesmo com uma catarata não avançada. Porque o cristalino fica numa posição onde ele meio que intermedia aí o fundo de olho e a parte anterior ocular. Nesse intermédio aí existe o humor aquoso, que é produzido próximo do cristalino, atravessa entre ele e a pupila e vai lá para frente do olho para ser drenado. Quando o cristalino começa a perder a elasticidade, que a vista vai ficando cansada, o braço vai ficando curto, ele também vai perdendo a transparência, você vai perdendo detalhes de cores, contraste, mas também ele costuma anteriorizar. Quando ele anterioriza, Jeff, o que acontece? O humor aquoso começa a ficar retido. Lentamente o paciente não sente a pressão ocular, vai subindo. E o principal fator de risco da pressão ocular é o fator para o glaucoma. Então o paciente não sente nada, perde-se primeiro no glaucoma a visão periférica, até chegar na visão central, a própria catarata já vai meio que maquiando esse processo. Meu pai já estava com uma catarata moderada, mas com a pressão altíssima. Então, cheguei para ele e mostrei tudinho, eu falei, papai, ou a gente faz isso logo, só corre o risco de ficar cego. Bonito para mim, né? O senhor que tinha sonhado em ser médico me deu a estrutura para eu conseguir chegar a ser oftalmo e aí ficar cego. Cara, graças a Deus, a gente fez ali, foi tudo perfeito. Hoje ele está que nem um menino. Se bobear, está enxergando até melhor do que eu para perto. Ô, Cavalcante, quando a gente pensa nessa história do passar o tempo, eu vejo muito que você não vai operar a catarata os dois lados ao mesmo tempo, você opera uma para depois operar a outra. Tem uma novidade para te dizer, já posso? Já. Eu só, tu complementa no que eu vou te falar. Já comecei a me coçar. Já começou a coçar. Quando você opera às vezes um lado, acontece do cara depois chegar e falar, doutor, agora que eu vi que aquele lado era ruim, mas o outro tá pior. Minha mãe. Minha mãe é um exemplo clássico. A gente operou um olho de cada vez, mais uns 13 anos atrás. Falou assim, meu filho, eu estou muito feliz, mas eu estou muito triste. Eu falei, como assim, mãe? Me conta. Meu filho, quando eu tampo o olho que eu ainda não operei, eu me olho no espelho, eu estou muito velhinha. Eu estou vendo as minhas manchas na mão que eu não via antes.
Agora, quando eu tampo o lado que eu operei, eu vejo tão embaçado que eu nem me preocupava com isso. Então, muita gente, naquela ideia de o paciente percorrer as instalações da Visio com os outros colegas de outras subespecialidades, vai lá para o Maurinho Brandão para fazer as pálpebras, né? Porque ele já fica tão velhinho e acaba fazendo. Mas em relação a unilateralmente ou não, então, isso sempre foi uma grande discussão no meio científico por causa de uma coisa chamada oftalmia simpática, né? Você fazer um olho, aquilo gerar uma reação e poder dar um problema no outro olho e aí perder a visão bilateralmente. Primeiro que, estatisticamente, isso é irrisório. Eu, por exemplo, já tenho aí 25 anos de medicina, 23 de oftalmo, eu nunca vi. Mas agora, com a tecnologia assistida por aparelhos de facoemulsificação, com imagem em 3D, incisão micro, que não precisa nem ponto, implante de lentes trifocais, multifocais, contendo o astigmatismo, entram de forma dobrável, sem a necessidade de oclusão. Nós já estamos fazendo bilateralmente ali na Visio. Sim. Já temos aí pelo menos alguns meses e a gente está assim, meio que parelha com a galera do Sudeste e do Sul, porque o pessoal tem medo. Sim. Mas, na prática, a satisfação é enorme, porque quando você faz os dois olhos, você tem algo chamado estereopsia, que é visão de profundidade. Lembra aquela brincadeira de fechar um olho e tentar encostar um dedo no outro? Quando você faz isso, você tem mais dificuldade. Quando fica os dois, fica fácil. Então, quando você faz os dois olhos e implanta as lentes, pós-operatório é muito melhor. O paciente se sente bem mais confiante, ele volta às atividades. Papai, vou te confidenciar, a gente fez a cirurgia na quinta, olhou ele na sexta, ele começou a dirigir na segunda. Quando você fala sobre essas novidades, eu lembro muito bem. Assim que eu terminei a residência de cirurgia geral, eu fui para Nova Friburgo, fiz um curso de cirurgia por vídeo e comecei a operar por vídeo, dentro do Hospital Getúlio Vargas. E eu tinha um chefe mais antigo, que era o chefe do serviço, que ele entrava na minha sala e olhava assim e falava: agora vocês só sabem operar desse jeito, agora vocês isso, vocês aquilo. Então, assim, a insegurança e aquele temor do que é novo, realmente eu acho que dentro da área da medicina existe forte. Eu até entendo, porque eu vou estar formado, fazendo 20 anos agora de formado. Existem coisas que às vezes assim, eu sempre fiz e deu certo, que pode até ter uma novidade. Até a gente começa a ficar velho, dizer assim, pô, peraí, eu sei que não. Você fala assim, poxa, não, olha, eu sempre fiz desse jeito, nunca me arrependi e vou continuar fazendo. Claro. Existem formas novas? Existe de fazer, mas a gente segue. Aproveitando quando você falou sobre a catarata pode chegar no glaucoma. Você é o chefe do serviço do glaucoma lá. O que hoje em dia, o que dá mais glaucoma? O que vai levar as pessoas a terem glaucoma? Legal, acho que são duas coisas importantes para se dizer aí para o público entender. Qual é a cirurgia realizada no mundo? Maior cirurgia é a cirurgia de catarata. No mundo. Né? É a principal causa de cegueira reversível no mundo. Qual o principal fator? Senilidade. Existem outros fatores, paciente diabético, paciente com usuário de corticoide, pacientes que tiveram inflamações oculares, traumaoculares, como eu tive, formei uma catarata traumática. Já o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Caramba. E ela é silenciosa. E quando acomete, começa a afetar a visão periférica. O cara não fica olhando para os lados o tempo inteiro, ele não percebe, até que vai surgindo uma mancha, que é chamado de escotoma. Quando esse escotoma aparece, o paciente se desespera, corre para o médico e diz assim, tem uma mancha que não está sumindo. Aí se desespera. Então, essas duas doenças, o oftalmologista tem que dominar. É óbvio que, para cada uma delas, para você decidir se o tratamento é clínico ou cirúrgico, você tem que acompanhar. Quem sente-se mais seguro e adquire mais experiência, está com a cabeça mais aberta e tem um amparo tecnológico, tende a ser mais incisivo precocemente. Sim. Então, assim, depende muito de profissional, né? Tem coisa que eu estou dizendo aqui que os antigos vão olhar e dizer assim, eu não faço e nunca farei isso. Foi meu aluno, mas eu não indico isso daí. De vez em quando deve ter isso no teu consultório. Com certeza. Também, né? Mas
E o que que vai levar esse glaucoma? Tem diabetes, pressão alta? Porque toda vez que a gente vai falar sobre glaucoma, que a gente fala sobre o aumento da pressão no olho, as pessoas tentam a pensar, pô, então a pessoa que tem pressão alta no organismo, ele também vai ter Eu me empolguei, nem te pressão. respondi isso. Na realidade é o seguinte, o glaucoma, ele pode ser primário Sim. e secundário. Primário, a maioria das vezes é idiopático. Você não sabe sabe a o que causa. é. E 75% dos glaucomas são primários. Então, o que a gente crê? Existe uma perda na autorregulação. Eu falei que o humor aquoso é produzido, ele é transportado e é drenado. Começa a falhar essa drenagem. Porque não existe assim hiperprodução do aquoso. Existe uma dificuldade de drenagem. É como se fosse lá uma trabeculite, porque ali fica o trabeculado, 360 graus ali na drenagem ocular na parte anterior. Agora, o glaucoma secundário, aí sim. Cara, eu tive um acidente jogando bola. Tive um glaucoma secundário de uma catarata traumática por conta de um trauma. O paciente que é usuário de corticóide, o cara tem uma doença reumática, precisa usar altas doses de prednisona. O paciente fez transplante renal, precisa usar altas doses de prednisona. A gente tem que monitorar, porque o cristalino vai perdendo a transparência e vai formando ali a catarata. O principal fator de risco do glaucoma é o aumento da pressão ocular. Mas existem outros fatores, idade acima de 40 anos, história familiar positiva para glaucoma, o próprio diabetes. E aí você vai juntando nisso. É por isso que a gente tem uma grande oportunidade no consultório, que quando as pessoas vão, geralmente elas estão com a vista cansada ou com dor de cabeça. É nessa hora que a gente tem que medir a pressão ocular, principalmente dos pacientes que têm idade acima de 40 anos. E existe um nível de pressão considerado normal, assim como tem a pressão arterial. Ela vai de 10 até 21 milímetros de mercúrio. Nós temos vários aparelhos onde a gente encosta, mediante anestesia com colírio, encosta na córnea e detém esse valor. E aí você também vai e avalia o fundo de olho com um oftalmoscópio simples. Aí você olha o nervo óptico. O nervo óptico tem uma aparência normal, ele é corado, tem uma pequena escavação. Quando você pega um nervo que é muito, a escavação é grande, tem uma desproporção entre as fibras, que geralmente são rosadinhas, com o local que a gente chama de escavação, da onde penetram as arteríolas e as vênulas vindo do cérebro, ali ele se torna um suspeito. Aí você tem uma gama de exames, aí é maquinário dependente para poder chegar a um diagnóstico. Quando a gente já falou que você faz cirurgia de catarata, você faz o acompanhamento, o tratamento, seja clínico ou cirúrgico do glaucoma, e aí você se tornou uma referência em cirurgias refrativas. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é uma cirurgia refrativa. Legal, isso aí é assim, a cirurgia refrativa o próprio nome diz, refrativa é refração é o grau. Né? Então, basicamente, nós possuímos alguns tipos de problema. Todo mundo já ouviu falar da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo e da vista cansada, que é o nome mais estranho, que é a presbiopia. Então, a cirurgia refrativa é uma cirurgia que tem o objetivo atuar na refração da pessoa, tentando reduzi-la ao máximo ou até mesmo eliminá-la. Aí a gente divide em duas partes. Tem a cirurgia refrativa da córnea, que é a tradicional, é mais para os jovens, lá passou dos 18 anos, até 30 e poucos anos, mas pode ser além dos 40, não tem essa não. Aquele paciente míope, que tira o óculos da cara, não enxerga a 1 metro de distância. Usa-se um laser, é o excimer laser. O que o laser faz? Ele faz uma fotoablação da córnea. Ele molda a córnea, ele enfraquece a córnea, fazendo com que o ponto focal, a imagem, caia na retina de forma nítida. E o outro tipo de cirurgia refrativa é a cirurgia refrativa do cristalino. Olha, hoje mesmo, um exemplo, a gente fez uma cirurgia bilateral de uma paciente de 50 anos de idade que tinha 2 graus de hipermetropia e 4,5 de presbiopia. Ou seja, você tira o óculos dessa pessoa, ela não consegue nem ver bem longe, nem ver perto. Aí você chega para ela e diz assim, ó,
Esse aqui é o seu grau. Ah, isso aqui eu já estou acostumado, doutor. Eu quero alguma coisa que me faça ficar longe de óculos. Eu falei, ó, você tem a oportunidade da lente de contato. Mas existe alguma outra coisa, porque eu sou intolerante à lente. Então, ou seja, vai te aproximando. Uhum. E a gente sabe que o cristalino, ele perde a elasticidade, ele perde a transparência, ele tem tendência a anteriorizar. Então, o cristalino de uma pessoa de 50 anos já não é mais elástico. Sim. Ele vai perder a transparência e pode anteriorizar. Aí a pessoa tem um grau elevado. Hoje você chega e diz para ela, olha, a tecnologia da cirurgia de catarata nos permite hoje, mesmo você não tendo a perda da transparência, a gente antecipa isso, a gente une o útil ao agradável. Vou fazer alguns exames detalhados em você e aí eu te digo se é possível implantar uma lente que vai acabar com a tua hipermetropia e tua presbiopia. Entendi. O paciente fica encantado. E é fato, o paciente fica sem óculos. Uhum. Entendeu? E aonde entra, quando a gente fala da cirurgia refrativa, eu sempre te acompanho no Instagram, e eu vi que você tratou o Charles Oliveira, que é um grande lutador de UFC. Como é que foi essa história? Como é que ele foi parar no teu consultório? Como é que foi tudo isso? Ó, todos nós temos, assim, fora da medicina, alguma coisa que a gente gosta. Sim. Eu não luto nada, eu luto pela vida, né? Mas eu sou um admirador da arte marcial desde o tempo do Pride. Sim. E aí, quando o UFC foi comprado e começou a vir para o Brasil, eu falei, gente, vou parar de ficar vendo só na TV. E aí eu comecei a ir atrás. Eu assisti vários ao vivo. E nessa, a gente sai aqui de Manaus para ir para um ginásio e ficar lá em cima, não dá. A gente compra algo melhor, fica ali, quase que o pessoal fala, pegando o sangue ali do lutador, o suor do lutador. Dá uma espirrada na tua cara. E ali você começa a fazer as famosas conexões. Sim. E aí você fica perto da área de celebridades, aí você paga um pacote onde você tem acesso a autógrafo, a conversar. Nesse dia, eu lembro bem, foi lá em Curitiba, em 2016. A gente adquiriu um pacote onde a gente tinha acesso ao Minotauro. Hoje já está aposentado. Mas junto com nessa, tinha mais outros 2 lutadores. Um deles era o Charles, era um cara que já estava no UFC, mas não tinha expressão. Quando eu fui até ele, cara, pense, aquele óculos grosso. Aí eu encostei nele, me apresentei e tal. Falei, cara, eu sou oftalmologista. Como é que você faz? Você deve ter uma miopia alta aí, né? Aí ele parou, olhou diferente e falou, porque não pode lutar com óculos. Sim. O UFC também não deixa de lutar com lente. Sim, você eu falei, cara, como é que tu fazes? Ele falava assim pra mim, é Deus que me ajuda. Aí eu falei, cara, aí veio aquela coisa no meu coração, para quem já passou pelas coisas que eu passei, eu falei, cara, eu vou te ajudar. Eu sou oftalmologista, mas eu não moro aqui em Curitiba, não moro em São Paulo e Rio. Eu moro em Manaus. Uma hora o UFC vai passar por lá, ou se você quiser, eu posso fazer uma consulta para você. E esses caras não estão acostumados a receber nada se não tem algo em troca. Ele ficou assim, eu percebi que ele ficou espantado. Ele pegou a foto dele, aí virou-se assim, disse assim, vou te dar o meu celular. Eu falei, vou te mandar um oi já aqui para te salvar. Ele falou, não, deixa comigo. 2016. Aí eu fui a alguns eventos do UFC e perguntava, tu vai? Eu sabia se ele ia lutar ou não, obviamente. Sim. Mas eles chamam os lutadores para ficar ali naquela zona de celebridade. E eu dizia, eu tô aqui, no Rio. Ele falou, tá, tu tá onde? Aí eu, tô em tal lugar. Ele ia sair de lá, ia lá comigo. A gente formou uma aliança. Mas ele nunca veio aqui. O cara se tornou campeão. Literalmente campeão. E aí, eis que, final de janeiro, ele diz, eu tô aqui em Manaus pela primeira vez. Estou fazendo um merchan de uma fábrica de lubrificantes. Eu falei, não acredito, eu vou te examinar. Ele falou, não, eu vou dar meu jeito. Eu falei, tá, eu vou ficar de boa aqui te esperando. Aí, cara, passou segunda, terça, aí eu vou pro meu dia a dia. Quando dá sexta-feira, quase 9 horas da noite, eu pego o celular e vejo. Cara, Charles, terminei minha gravação, tô aqui no hotel te esperando para vir me examinar.
Aí eu falei, cara, esse cara tá doido, né? Mas eu não ia perder a oportunidade. Eu falei, cara, tô indo. Aí ficou até lá no flat. Sim. Me mandei lá pro flat. Chegando lá no flat, peguei ele e tal, e começamos a conversar ele com o óculos grossão dele. Levei lá pra clínica, dono tem chave, né? Aí eu não tinha mais nada de atendimento. Sim. Abri a clínica, fui lá, atendi ele, passei ele nas máquinas, porque o dono tem que saber mexer nas máquinas também, né? Não adianta só ter, né? Se você não souber, já viu, né? Cara, mexi e falei pra ele, Charles, dá pra gente fazer. Ele falou, da hora. O lutador tem todo o linguajar, da hora. Aí eu falei, tá, vou esperar o quê? Mais 6 anos? Ele falou, não, agora eu sou o campeão. Agora eu preciso resolver isso. Isso é um ponto fraco meu. Eu falei, eu venho te falando, Se tivesse colado em mim, que você já estava brilhando há mais tempo, né? Cara, 2 semanas depois ele fala, eu tô indo. Aí a gente fez. Na hora, se for ver o videozinho no Instagram, já vê que ele já fica emocionado. Porque ele não esperava que fosse tão de imediato. Como a maioria das pessoas. Elas imaginam assim um terror, né? O medo toma conta. Mas, na realidade, é um ambiente bem humanizado, bem controlado, onde a pessoa já sai enxergando. Sim, vai haver pequenas oscilações, você vai usar medicações, mas é normal, mas, assim, é maravilhoso, eu sou suspeito. Aí, meu amigo, o homem foi fazer a primeira defesa dele no UFC já sem óculos. Quando ele foi acompanhar alguns lutadores da academia lá deles, da Shootbox, que é famosa no Brasil, eu perguntava dele, e aí, como é que tu estás sentindo no corner? Dá para te ver bem? Ele falou, agora eu vejo tudo, esse negócio de V3, não dá não, eu tô vendo, é o olho. E ele foi com tudo para cima do cara e acabou com ele. Ficou aquela história, não sei se tu viu lá do peso, da balança e tal, aquilo deu uma projeção para ele violenta. A pessoa muda, cara, quando ela deixa de usar óculos ou quando ela deixa de usar óculos na cirurgia refrativa, seja do laser da córnea ou da catarata, ela dá um up, é uma virada na vida dela. Isso é muito legal a gente poder fazer isso pelas pessoas. Cara, isso é muito bacana. E a medicina, eu acho que quem ainda é apaixonado pela medicina, eu acho que a gente entra para isso, porque a gente entra para servir. De tudo isso que você estava falando para mim, você tá para servir, cara. Você serviu ele, simplesmente. Então, assim, não é dinheiro você tem. Né? Não é status você tem. Então, assim, é o poder ajudar por ajudar. E a gente vê exatamente isso quando você fala, você vê o carinho que você tem pelo cara, para dizer assim, pô, cara, eu gosto disso, eu gosto de você e eu posso te ajudar. E acabou. É isso que importa pra gente no final, durante a medicina. Quando a gente vai falar ainda sobre tecnologia, tem alguma coisa que você já vê aqui um pouquinho ali no futuro que já são grandes promessas de tecnologias, de cirurgias? O que você acha que vai vir logo? Cara, boa pegada essa tua. Na catarata, cada vez mais lentes intraoculares que tiram os óculos do paciente, desde que ele não tenha nenhuma patologia prévia, seja na retina ou no nervo. Uhum. Na refrativa, lasers de última geração, cada vez mais rápidos, uma cicatrização menos agressiva, o paciente faltando as atividades. E no glaucoma, que é a minha paixão maior, eu participei ano passado, uma coisa que é bastante inovadora. É o implante de stent, de titânio. É o menor do mundo. A gente participou disso durante 9 meses, vinha um cara de fora, a gente teve que bancar isso e fizemos isso filantropicamente. É algo que tem em torno de, deixa eu ver aqui, acho que são 30 micra. É um negócio que só dá para ver no microscópio. E a gente coloca lá no trabeculado, ele une a câmara anterior à parte interna dos canais que drenam o espaço que a gente chama de as veias episclerais. O que ele faz? Imagina lá, vamos dizer, na rua tem lá o bueiro, né? Sim. Cai aquela chuva muito forte, o bueiro tem uma capacidade. Isso é a nossa drenagem do nosso líquido. Chega uma hora que ele começa a não drenar. Então, isso faz a ligação entre os pontos. Sim. Então, ao invés do paciente ficar usando colírio para reduzir a pressão ocular, muitas das vezes diminuindo a produção do humor aquoso,
ou até melhorando a drenagem, mas com muito efeito colateral, hiperemia ocular, os cílios crescem em volta das pálpebras, fica negro, o paciente às vezes tem bradicardia, taquicardia, taquipneia, é algo que não vai precisar do medicamento. Então, por enquanto, a gente está usando para pacientes que não respondem a medicações iniciais ou tem muito efeito colateral e o glaucoma está numa fase inicial. Entendi. Artistas famosos que já usam isso. E a gente teve a oportunidade, junto com outra colega lá da clínica, nós já implantamos 20 estentes desse. Qual é a desvantagem do processo? Custo. É muito caro para a gente adquirir e ainda é muito caro para a gente repassar. Então, ainda essa empresa é uma empresa americana sozinha. Tem outras que estão brigando e algumas delas já estão vindo para o Brasil. Eu estou muito confiante que 2023 uma grande empresa já entrou em contato conosco, quer fazer o treinamento com o estente dela. Aí vai baratear. Quando baratear, aí vai ser mão na roda. A gente vai oferecer para muita gente. Pô, graças a Deus. E a tecnologia é exatamente isso. Às vezes as pessoas não entendem até o preço e o custo. E a gente entende tudo. A gente está no meio, na realidade. Quem está na ponta, para o cara desenvolver isso, é muito dinheiro investido, entendeu? E só que a gente sabe que com o tempo a coisa vai vir baratear e vai ter as tecnologias às vezes até melhores do que aquela primeira que veio, porque se aperfeiçoou e financeiramente começa a ter essa baixa do custo. Ainda voltando um pouquinho só nessa parte do seu empreendedorismo, você é um dos sócios da Vision. Você Sim. falou que os seus sócios vieram desde lá da época da residência de oftalmologia. Vocês começaram lá no 13º andar, daqui a pouco centro cirúrgico lá embaixo, daqui a pouco começou a crescer bastante a Vision. Só que vocês deram agora um novo passo, que é realmente você ter um day hospital, exatamente onde você consegue movimentar não só as cirurgias oftalmológicas, mas até para trazer para Manaus. A gente conversou antes de começar a dificuldade às vezes que a gente tem eu como cirurgião, pequenas cirurgias, porque os hospitais grandes eles têm que ter um fluxo ali, então assim, eles vão sempre dar preferência às cirurgias grandes, de grande porte, até porque ele é feito para isso. Sim. Né? E aí a gente dar lucro. Não, lógico, ninguém vai trabalhar, acordar de manhã para falar, não, vou empatar o dinheiro aqui, eu vou me matar de trabalhar. E aí, qual foi a proposta do Day Hospital da Vision? Tudo é uma questão de oportunidade, né? Na pandemia, a gente aprendeu muita coisa, né? E surgiu uma oportunidade muito legal ali onde era o Hospital da Plástica, lá no Vieira Alves, na Amapá com a Içá. Estava parado aquele ambiente. E aí a gente já pensava em montar um centro cirúrgico para cirurgia premium oftalmológica. Uhum. Quando a gente chegou lá e viu o tamanho, a categoria ali é a categoria hospitalar. Sim. Porque tem 4 apartamentos, 3 salas enormes de cirurgia, sendo uma delas utilizada hoje para RPA. E aí a gente viu assim, cara, precisa pegar esse lugar. Porque assim, o milênio está ficando pequeno no nosso centro cirúrgico. Isso porque a gente fez uma reforma no centro cirúrgico, que isso também, as normas, elas mudam, né? A gente é diretor técnico, a gente sabe, tem fiscalização, tivemos que adequar o nosso centro cirúrgico, mas tinha aquele gostinho de querer uma coisa grande, vipão, e começar a ver esse nicho, porque a gente entra com os colegas de outra especialidade, a gente conversa e vê as dificuldades dele. E aí a gente resolveu assim, de início vamos fazer 80% oftalmológicas, premium, gente particular, e 20% a gente vai sentir com os outros colegas. Sim. O que a gente percebeu? Começou o zum com os outros colegas. E hoje a gente está querendo fazer o inverso. Né? A gente está fazendo as nossas premiums oftalmológicas, Sim. mas dá e tem espaço para as outras. Inclusive o nosso amigo Cristiano Paiva, né? O guru das galáxias, né? A gente admira demais a pessoa e o profissional. Ele esteve agora, anteontem, e inaugurou as cirurgias não oftalmológicas. Fez 2 vasectomias e ficou maravilhado. Sim. E aí a gente já está fazendo essa conexão
para chamar os outros colegas, e a gente diz o seguinte, ó, o hospital é de vocês, porque é muito legal, né? Você já tem um nível, um nível de competência, não tem mais o que discutir, os pacientes te adoram, você é humanizado, você quer levar um lugar que também ele fique encantado. Sim. Quando você vai para um hospital, isso assusta. Né? Porque você vai se envolver com outros procedimentos que não tem nada a ver com aquele teu. E, obviamente, para as cirurgias que necessitem de UTI, um suporte, tem que ir para um hospital. Sim. Agora, a grande maioria das cirurgias não precisa de suporte de UTI. Sim. E o Day Hospital é isso, é entregar o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião urológico, o cirurgião geral que faz lá a sua vídeo, os ortopedistas para alguns tipos de cirurgia. Eu sei que tem a história do arco cirúrgico aí, a gente já está dando uma sondada aí para abrir bastante esse leque, para as cirurgias oncológicas, dermatológicas, para as cirurgias de plástica mais simples, que não precisam passar lá o dia inteiro. Ou seja, tem um baita universo para o colega dizer para o paciente, vou operar no meu centro cirúrgico ambulatorial de curta permanência. Você chega lá, tem o seu apartamento. Não tem nenhum hospital em Manaus hoje que tenha esses 3 apartamentos de hotelaria. São muito lindos. Então, o paciente se sente num ambiente humanizado. O nosso centro cirúrgico tem aquele ar-condicionado da pressão. Sim, da pressão. Quantos tem em Manaus isso? Eu acho que só tinha um. Então, até isso a gente se preocupou para ficar update. Então, quando o cirurgião entra ali, ele diz assim, caramba, legal, agora eu tenho algo para oferecer para os meus pacientes dissociado de um ambiente hospitalar. Aí fica aquela pergunta, mas se der um problema, se o paciente... ali perto fica a Dr. Home, tu conhece, né? Sim, conheço. Então, a gente tem um terceirizado, a Dr. Home. Se precisar de algum tipo de suporte, ela vai estar ali praticamente 2 ruas para levar para o local onde o paciente é conveniado ou não. É importante a gente falar, Cavalcante, porque assim, a vida ainda em Manaus, a gente às vezes tem um delay do que acontece no resto do país, principalmente, vamos falar em São Paulo, grande centro. Sim. Só que São Paulo, e a gente vai mimetizar o que vem de fora, os grandes centros, Estados Unidos, Canadá, a gente vai ter o Day Hospital, para quase tudo. Sim. É para quase tudo. Sim. Então, assim, quem já saiu do país e quem já teve contato com essa medicina, onde você tem muito bem os pacientes, quais são os procedimentos, quais são os pacientes, quando não fazer num Day Hospital. Então, assim, se você tiver um fluxo, um protocolo, isso aí você não vai ter problema. Nós temos a Vision e o Day Hospital, uma excelente equipe de anestesia. Para quem não sabe, eu vou te dar as honras. A minha esposa, Cariandra, ela é anestesista da Vision e ela fez uma especialidade, eu acho que não sei se eu vejo outra assim, mas ela se especializou dentro da anestesia oftalmo, no Serof lá em Goiânia. E foi uma coisa que é engraçada, porque assim, se apaixonou e pronto, tá lá desde que voltou. Na residência, a gente aprende a fazer anestesia, mas a gente aprende que existe um profissional que estudou para isso. Então, desde o início da Vision, Lindomar ali com a Caliandra, sempre tocaram o nosso serviço de anestesiologia. Sim. E assim, nós não nos arrependemos em nada. Então, lá no Day Hospital, profissional que já tem o seu anestesista, ele pode ir lá, mas ele vai trocar uma figurinha com o Lindomar e com a Caliandra, entendeu? Sim. Há essa responsabilidade. Ninguém vai além do que se pode. Pode crer. Então, vamos lá, Cavalcante. Para a gente terminar sempre o nosso podcast, eu estou pedindo 2 coisas para as pessoas. Primeiro, livro. Tem algum livro que durante esse tempo todo você leu que mudou a sua visão de vida ou profissional, ou de repente, como você lê muito, que eu sei, algum recente que você acha que vale a pena de trazer para quem está nos assistindo? Olha, eu sou evangélico, né? Então eu tenho um dos meus hobbies, eu gosto muito de música também, a gente dá suporte para 3 profissionais que não são daqui, são evangélicos de outros estados, e uma banda que já é conhecida no meio gospel. Então, em relação a livro, existe um pastor chamado César Castellanos. Ele cuida
assim, milhares de pessoas, e a nossa igreja ela é ligada pela visão celular, que a gente chama, né? Aham. E ele é um cara muito sábio, ele tem vários livros, eu gosto de ler todos os livros dele. Eu estou lendo o 4º volume, de 4 volumes, são 365 declarações de vida. Então, todo dia é muito parecido com aquele Minuto de Sabedoria, que tem um livrinho. Legal. Só que ele é mais fundamentado na palavra, né? Ele põe um trecho, fundamenta a palavra, no final tem uma oração e uma declaração. Porque tudo aquilo que a gente declara não volta mais. Então, a gente tem que aprender a usar a boca da gente para declarar palavras de paz, palavras de bênção. Por mais que você pense, tem que procurar, e é difícil, eu sei, ter domínio próprio. Então, isso tem me ajudado bastante na contribuição, na minha edificação espiritual. E eu gosto muito de louvor, tanto é que a gente participa dando suporte para cantores. E essa é a segunda pergunta, que eu sempre pergunto, um livro e uma música. Existe uma música em especial? Tem uma banda Vamos que lá. chama-se Disco Praise, é famosa no Brasil inteiro, no meio gospel, e tem uma música linda que chama-se Se Eu Me Humilhar Diante do Teu Altar. Ela é maravilhosa, é quando todos nós passamos por tribulações, por momentos difíceis, muitas vezes, assim como eu passei um dia e fiquei cego, você hoje, que está com algum tipo de problema, creia em Deus, peça por Ele sua cura, sua resolução do seu problema, que possa iluminar o seu médico, o seu pai, a sua mãe, para resolver, seja um problema financeiro, familiar, um problema de saúde. Deus sempre está conosco. Profetize, ore, estabeleça essa comunicação, entrega a tua vida a Ele. Assim como eu entreguei a minha vida um dia, me sinto pleno em relação a isso, eu não tenho vazio espiritual, não tenho vazio existencial, eu sou servo, e aquilo que você falou, é tão bom eu poder ajustar a profissão que Deus me deu para servir as pessoas. O dinheiro, ele vem, consequência, você tem que lutar, né? Na vida você tem que lutar, não existe vitória sem esforço, vitória sem sacrifício. Tem que ter sacrifício. Deus é bom, mas Deus é justo. Então, se você procurar trabalhar, servir as pessoas, respeitar os limites, as bênçãos, elas vêm. Então, diante do altar, quando você se humilha, se entrega, pode esperar. No tempo dele, a resposta vem. Muitas vezes demora, mas quando vem, você vai ter a compreensão de que ele nunca te abandonou. Ele estava te preparando para receber a bênção que você deseja. Meu amigo, depois das suas palavras, eu vou terminar o nosso podcast te agradecendo por tudo isso e entender que você sempre foi uma pessoa que teve um carinho especial. Você já foi outras vezes na rádio até comigo. E o momento que eu te chamei e te convidei, que você quis vir aqui comigo, eu fiquei muito feliz, muito grato, porque eu sabia que você tinha muita coisa para trazer para a gente. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Cara, eu te agradeço de coração, eu sou um fã teu, eu sou um fã da tua esposa, é um privilégio ter a sua esposa conosco já esse tempo inteiro, que dure para sempre, né, até que a morte os separe. E assim, fico muito feliz com a tua evolução, eu sempre te acompanhei, não só nas redes sociais, mas como na rádio, na TV. Eu acho que você tem esse dom, né? E eu admiro muito. Tem pessoas que eu paro, olho, escuto e copio da melhor forma possível. Então, você é um cara admirável naquilo que você faz e espero você fazendo as suas cirurgias lá no Day Hospital. Meu amigo, muito obrigado, tudo de Valeu. bom. Até uma próxima. Valeu Olha demais. aqui, ó. Pense o melhor. Jeff Podcast, meu irmão.